porque recente pesquisa colocou o autismo infantil como 1 em 68 crianças, quando em 1992, quer dizer, décadas atrás, era 1 em 10 mil crianças. Então, já superou, é meio assustador, mas vamos começar por aí, porque já superou os índices de câncer infantil, AIDS infantil, e tem uma terceira que eu esqueci. Diabetes, obrigada, isso. Então, eu preparei, é um trabalho curto, é uma síntese do que eu venho pensando, do que eu venho trabalhando, porque, na verdade, o meu trabalho tem sido muito mais de prevenção. Esse último livrinho, depois eu comento alguma coisa, é sobre a história do nascimento psíquico. Então, é muito mais um trabalho em relação à prevenção do autismo. Eu vou ler mais rapidamente, depois para o debate. Então, autismo... Está dando para ouvir? Tá. Isso. Autismo, falhas na construção do ego corporal. 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Autismo, data escolhida pela ONU. Ouço na TV... Crianças autistas recebem ajuda escolar e têm progressos na aprendizagem. Escola para autistas com mães acolhidas por orientadoras e psicólogas quanto ao impacto de receber o diagnóstico de seu filho. Acolhimento e afeto. Mas isso basta? Neuropediatra dá entrevista. Informa que a doença necessita de atenção especial e de compreensão afetiva. Muitos têm talentos especiais a serem desenvolvidos. Um dos sinais para diagnóstico, ele afirma, entre vários, é a dificuldade na comunicação visual. Não correspondem com o olhar. Aqui eu recordo também do programa de Drauzio Varela, talvez vocês tenham assistido, no Fantástico da TV Globo, quando este insistia com o menino autista. Olha para mim, ei, olha para mim. O garoto acaba saindo da sala correndo, deixando para trás os pais, Drauzio e a cena. Ah, isso mesmo, afirma Drauzio. Ele não consegue trocar o olhar. Além dessas observações iniciais, leio na Folha de São Paulo, deste ano agora, 27 de março de 2015. Estudos genéticos ligam inteligência a risco de contrair autismo. Mas, pelo menos, eles admitem que os dados são derivados de relação estatística e o mecanismo de ação de praticamente todos os genes ainda é um mistério. Mostram pesquisas sobre configurações de áreas cerebrais diferentes em autistas nas regiões implicadas em expressão facial e empatia. Seriam áreas visuais do córtex ligadas à produção de habilidades para entender emoções de outras pessoas e de si próprio. Algumas partes do cérebro relacionadas à sensação do self, que seriam as atingidas, tá? A noção de presença de um eu dentro do corpo também estavam subativadas nessas análises apresentadas. Essas são as evidências que os jornais nos apresentam. Já no jornal O Globo, aí de abril de 2015, do Dia Mundial do Autismo, deixa eu respirar um pouco. É o tratamento na Santa Casa da Misericórdia, sob chefia... Misericórdia, eu não tinha reparado nessa palavra. Desculpe aí. Puxa, reparei agora, sério. Sob chefia do psiquiatra Fábio Barbirato, com o título da matéria era Paz de Olho, Evolução Veloz, que mais me surpreende. O treinamento do autista é enfatizado e os pais devem replicar isso em casa. Eu leio então, os pais são orientados pelos profissionais não só sobre o que devem fazer, como forçar a criança a pedir em vez de atendê-la prontamente, mas eles são orientados sobre o que não devem fazer. Então, nessa replicação que eles indicam que seja feita, né, pelos pais em casa, eles são orientados sobre o que não devem fazer. Não devem deixar assistir a um filme várias vezes, ou um comportamento que não é funcional, como, por exemplo, enfileirar sapatos e bonecas. Não pode. E a linguagem deve ser trabalhada desde cedo, segundo Barbirato, para... Isso vai ficar gravado, né? Bom, tá bom. Não tem problema. Existe advogado para isso. E a linguagem deve ser trabalhada desde cedo, segundo Barbirato, para a criança se desenvolver, ter uma comunicação social adequada, para não deixar claro que mais tarde zombem dela. Tá? Então, eu posso me deter aqui, vou me deter aqui, já é suficiente como introdução. E agora eu começo meu trabalho, de fato. Nesses 15 minutos, você está contando aí? 15, né, que eu tenho mais. Nesses 15 minutos... Hã? Tranquilo. Tranquilo?
mas eu preparei para 15. Nesses 15 minutos, vou resumir o que considero a contribuição da psicanálise sobre o autismo nessas últimas décadas. E espero que possamos identificar as enormes diferenças com o que acabei de expor. Esse percurso será pelos autores Frances Tustin, inglesa dos anos 70, e Geneviève Agui, francesa, anos 2000, mas que ainda está viva, ainda bem. Podemos chamar essa abordagem das duas psicanalistas, com obras reconhecidas, de um novo paradigma sobre o autismo. Porém, também, como veremos, não é tão novo assim. São décadas que elas trabalham, né? Cada uma delas, Tustin, foram 25, 30 anos de experiência com autismo infantil, e a Agui continua sendo. Então, através de suas longas experiências clínicas com crianças autistas, sabemos que esse estado psicopatológico resulta de uma falha na construção do ego. Todo ser humano, em seu período mais precoce, sofre de 3 angústias básicas: liquefação ou derramamento, explosão e queda sem fim. O Winnicott, nos anos 50, já a chamava de angústias impensáveis. A criança vai, portanto, o bebê, vai, portanto, precisar que o ajudem a sentir que pode conter esses fluidos e gases e que não cairá no espaço infinitamente. O foco principal desses primeiríssimos tempos é a sensação de que a continuidade da existência está assegurada. Então, isso aqui eu vou dar ênfase e vou chamar a atenção, que o que está principalmente em jogo é a continuidade. Então, dizia Esther Bick que não podia ler o Winnicott. Isso está confirmado, não estou inventando. A Tustin confessa isso, e ela diz que ela ficou com esse material guardado muito tempo sobre o John, até que uma colega disse: olha só, vai ler o Winnicott nos doentes mentais na prática clínica e você vai ver que ele está dizendo a mesma coisa. A boca é amputada se há uma ruptura brusca. E aí, sim, a partir daí, ela se autorizou a escrever o caso John, vejam só, e foi realmente ficar alentada com essa possibilidade de que o Winnicott já tinha dito a mesma coisa, então não era uma heresia. Bom, continuando. Se a continuidade da existência está ameaçada, podemos entender, então, sim, a necessidade da criança enfileirar brinquedos. Então, voltando àquela observação lá jornalística inicial, como não deixar enfileirar brinquedos e carros? Não é um comportamento funcional nem gratuito. Se a continuidade da existência está ameaçada, a criança tem necessidade de tentar fazer com que tudo que possa ser enfileirado garanta esse alívio. Tá. Volto a descrever, são exemplos, volto a descrever o desenrolar necessário do processo para uma construção do ego. Agora aqui, resumidamente, eu vou apresentar, muito em síntese, essa questão de como é que se constrói um ego corporal. E beber água. Fala o tempo para mim. 5 minutos, né? Não, pode ir. Bom, não é que eu sou essa coisa toda. Para apaziguar, é bom verbo, peraí. Para apaziguar as angústias corporais descritas acima, aquelas de liquefação, explosão e queda sem fim, né, o bebê vai precisar criar um envelope de continência corpóreo-psíquica, muito diferente de uma cápsula autista. Essa trajetória, que podemos também chamar de nascimento psíquico, vai dos 4, 5 meses de feto, hoje em dia já ficou até mais antecipado, era a partir do quarto, quinto mês, recém-nascido já. Mas agora, Madame Agui, inclusive, é assim que eu chamo, todo mundo chama ela lá assim, Madame Agui, antecipou, no 4º, 5º mês fetal. Depois a gente pode falar por quê. Então, eu estou falando já por quê aqui, ó. Essa trajetória, que podemos também chamar de nascimento psíquico, vai do 4º, 5º mês do feto, onde se observa, através de ultrassonografias, um esboço bem rudimentar. O bebê tem necessidade não somente de beber do bom leite, mas também de ter bons olhos doces, de uma mamãe que penetre em seus olhos, e ele também ter um olho doce que penetre nos olhos de uma mamãe. Dentro dessa perspectiva, o trabalho analítico com autistas é o convite a acreditar que há olhos doces no analista e o uso de pincéis, agora os pincéis, com pontas peludas e macias, pode e deve ser brinquedo de passar no olho um do outro. Você vai deixar? Será? Está limpinho, está limpinho. Ó. Eu vou pedir para eles também, daqui a pouco.
Olha aqui. Isso aqui é, olha, para a gente rir um pouco, o assunto é sério pra caramba. Ó, e o assunto é tenso. Autismo não podia ser leve. Veja, isso daqui é um dos instrumentos que é colocado também dentro do setting analítico de crianças autistas para fazer com que aquele movimento que o autista, muitas vezes, ele apresenta e repete, que é, agora é isso, você está de óculos, não vale. É assim. Esse movimento que é aflitivo para o terapeuta, eu vou fazer aqui, que é de enfiar a ponta do lápis, não é só atirar e dizer, não pode fazer, é trocar. Peraí, você está achando que é assim? Não, então vou lá, vai lá. É assim, eu nunca imaginou, né? Que ia passar por isso hoje. Hoje de manhã nunca pensou. É isso, ó. Quer também, Jurandir? Que não quer. Não, brincadeira, virou brincadeira. Olha aqui. Então, na verdade, é uma troca entre o perfurante, agora como é que eu vou voltar à seriedade? É uma troca entre o perfurante e o doce. Esse doce, que eu espero que tenha sido, que é o peludo. Também, vamos lá, todo mundo aqui, daqui a pouco eu vou chegar lá em vocês também. Olha.